A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, louvado seja Deus por estarmos aqui diante dele, que o Senhor venha nos abençoar na leitura do capítulo de hoje, que o Senhor venha nos dar entendimento. Vamos orar, por ser um capítulo muito extenso, vamos fazer uma breve leitura, né? E que o Senhor venha nos dar entendimento através das suas sagradas escrituras. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Que o Senhor fique conosco, Paizinho, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo o mal neste dia de hoje, eternamente em nossas vidas. Vamos meditar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmos sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e mudou a mim. Sucedeu que eu, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos. E eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó, e eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem os rebanhos são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e Leia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendo-os, vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha, e esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, passou o rio e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Labão persegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste? Que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e te esquivaste de mim e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Pode, Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porque tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, porque furtastes os meus deuses?
Então respondeu Jacó e disse a Labão, porque temia, pois que dizia comigo, se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus móveis que achaste de todos os móveis de da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os cabritos, os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão requererias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos repreendeu-te ontem à noite. O pacto entre Labão e Jacó em Galeade. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês meu é. E que farei hoje estas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem, façamos concerto, eu e tu, e seja por testemunho entre mim e ti. Que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão, e chamou-lhe Labão Jegar-Saaduta. Porém, Jacó chamou-lhe Galeade. Então disse Labão a este montão seja hoje por testemunho entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galeade, e Mispá, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligirem as minhas filhas, se tomarem mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque, sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Glória a Deus, meus irmãos, um capítulo muito extenso, 55 versículos, mas louvado seja Deus. A leitura, né, feita de forma rápida, que venhamos buscar, né, entendimento, pois tem muitas coisas, né? Podemos ver aqui que o Senhor guarda, né, cada um dos seus por onde andar. O Senhor dá vitória sobre os inimigos que se levantarem sobre o nosso caminho. Meus irmãos amados, eu vou fazer só essa breve meditação, que cada um dos irmãos faça, né, a meditação, a leitura em suas casas, e medite na palavra do Senhor, né? De maneira breve, né? Vamos, fiz a leitura, e que o Senhor venha nos abençoar e nos guardar, né? Podemos ver aqui, né, o que Raquel fez, que não foi correto, né, furtando os ídolos de seu pai, e muitas outras coisas. Podemos ver, né, que o Senhor dá vitória aos seus.
que quando o inimigo intenta fazer mal a um filho de Deus, o Senhor vai lá e muda, né? Transforma o mal em bem. Assim como ele foi na vida de Jacó, ele é na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste dia de hoje. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, grande é o poder do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor fique conosco, nos batize com o Espírito Santo e com fogo, nos molde com a vossa santíssima presença, Pai amado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Que todos fiquemos na paz de Deus, a paz daquele que tudo pode, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.